No vapor úmido da sauna, o ar estava pesado, carregado de um silêncio que ecoava mais alto que qualquer palavra. Eu, Sofia, sempre me considerei uma mulher comum, casada com as expectativas da sociedade portuguesa, mas ali, sentada ao lado de Ana, minha melhor amiga desde a universidade, algo se quebrou irreparavelmente. Seus olhos, geralmente tão casuais e amigáveis, encontraram os meus por um segundo a mais, e nesse instante, um toque acidental de sua mão na minha perna enviou um choque que abalou as fundações da minha identidade. Eu me lembro vividamente. Estávamos em Lisboa, no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas guardam segredos antigos como as pedras das calçadas. Era uma tarde de outono, o sol filtrando-se pelas janelas embaçadas do spa que frequentávamos para relaxar após semanas exaustivas de trabalho. Ana, com sua risada fácil e casamento perfeito com Miguel, sugeriu a sauna para liberar as tensões. Eu concordei, sem imaginar que aquela decisão simples seria o gatilho para um terremoto emocional. Sentamos lado a lado, envoltas em toalhas brancas, o calor subindo como uma confissão não dita. Conversávamos sobre banalidades, o trabalho dela como advogada, minha rotina como professora de literatura na Universidade de Lisboa, quando o ar se tornou opressivo. Meu coração acelerou sem motivo aparente, e eu atribuí ao calor. Mas então, Ana se inclinou para ajustar a toalha e sua mão roçou minha coxa. Não foi intencional, ou foi? Seus dedos demoraram um milissegundo mais e eu senti um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Parei de respirar. Meu corpo reagiu de forma traiçoeira, um calor interno que me fez corar. Ana notou, riu nervosamente. Estás bem, Sofia? Pareces que viste um fantasma. Mas eu vi algo pior, a mim mesma, questionando tudo. Aos 32 anos, casada com Tiago há 5, com uma vida estável em um apartamento acolhedor no Chiado, eu nunca havia questionado minha sexualidade. Cresci em uma família católica conservadora de Porto, onde o amor era definido por regras claras, homem e mulher, casamento, filhos. Ana, por outro lado, era o oposto, livre, extrovertida, sempre desafiando convenções sem nunca cruzar linhas. Ou assim eu pensava. Após aquele toque, saímos da sauna em silêncio, mas o ar entre nós havia mudado. No vestiário, enquanto nos vestíamos, evitei seu olhar, mas senti seus olhos em mim. Foi estranho lá dentro, não foi? Ela murmurou, e eu assenti, sem palavras. Aquela noite, em casa, Tiago notou minha distração. O que se passa, amor? Pareces distante. Inventei uma desculpa sobre cansaço, mas na cama, sozinha com meus pensamentos, o pânico se instalou. Por que aquele toque me afetara tanto? Era apenas amizade profunda ou algo mais? Lembrei-me de momentos passados, abraços prolongados após noites de vinho no Douro, confidências sobre sonhos não realizados. Ana sempre fora minha âncora, mas agora, ela parecia uma ameaça. No dia seguinte, mandei uma mensagem casual, mas meu coração batia forte ao esperar a resposta. Ela respondeu como sempre, mas eu via subtextos em cada palavra. Decidi ignorar, enterrar o sentimento, mas o conflito interno já havia começado. A sociedade portuguesa, com suas tradições arraigadas, não perdoava desvios. Minha mãe, devota da Virgem de Fátima, sempre dizia: o amor verdadeiro é o que Deus abençoa. E se o meu não fosse? Os dias se arrastaram. Encontrei Ana para um café no Rocio, fingindo normalidade. Mas o ar estava carregado. Ela falou sobre problemas no casamento, Miguel viajando a trabalho, deixando-a sozinha. Sinto-me invisível às vezes, confessou, e eu quis abraçá-la, mas me contive. Meu toque seria inocente? Ou revelaria o turbilhão dentro de mim? Comecei a questionar escolhas passadas, porque nunca me apaixonei por homens como por livros. Tiago era bom, estável, mas faltava faísca. Com Ana, cada conversa era elétrica. A pressão familiar pesava, meus pais esperavam netos, e eu, a filha obediente, planejava uma família. Mas agora, duvidava de tudo. Uma noite, sonhei com Ana na sauna, seus lábios próximos aos meus, e acordei suando, culpada. A traição não era física, mas emocional, traí a mim mesma ao negar. A tensão cresceu quando Ana me convidou para um fim de semana em Sintra.
Só nós duas, para desconectar. Tiago incentivou: vai, amor, faz-te bem. Mas eu hesitei. Aceitar seria abrir uma porta perigosa. No entanto, disse sim, impulsionada por uma curiosidade masoquista. Chegamos ao Palácio Encantado, o ar fresco contrastando com o calor da sauna. Caminhávamos pelos jardins e Ana pegou minha mão casualmente. Lembras da sauna? Foi intenso. Meu coração parou. Intenso como? Perguntei, voz trêmula. Ela sorriu, não sei, mas mudou algo. Naquela noite, no quarto compartilhado, conversamos até altas horas. Ela admitiu-se questionar sobre sua vida e eu sobre a minha. Um abraço de boa noite durou mais e eu me afastei, aterrorizada. O que estava acontecendo? A sociedade nos via como amigas, mas dentro de mim era guerra. A volta a Lisboa trouxe realidade. Tiago planejava uma viagem romântica, mas eu me sentia falsa. Liguei para minha irmã, Inês, em busca de conselho velado. E se eu não for quem penso ser? Ela riu. Todos temos dúvidas, Sofia. Mas segue o coração. Mas o coração levava a Ana. Encontrei-a novamente e a conversa virou confissão. Sinto algo por ti, eu disse, voz baixa. Seus olhos se arregalaram. Eu também, mas sou casada. O silêncio foi ensurdecedor. Aquele foi o primeiro confronto, com nós mesmas, com o mundo. Ana chorou, não podemos. Mas o dano estava feito. A partir dali, cada decisão teria um preço. Os dias após a confissão foram um turbilhão de emoções contidas. Eu evitava Ana, mas Lisboa parecia pequena demais, esbarrávamos em eventos sociais, olhares trocados como segredos proibidos. Meu trabalho na universidade sofria, corrigia ensaios sobre Camões com a mente em Ana. Tiago notava, está estranha, Sofia. É o stress? Mentia, mas a culpa corroía. Ana mandava mensagens, precisamos falar. Ignorei, mas o silêncio gritava. Finalmente, marquei um encontro em um café discreto no bairro Alto. Ela chegou, olhos vermelhos. Não consigo parar de pensar em ti. Admiti o mesmo. Mas e Miguel? E Tiago? A malta nocê nos consumia, trair maridos, famílias, normas. Decidimos ser amigas apenas, mas o plano falhou. Um jantar com amigos comuns virou desastre quando, bêbadas de vinho do Alentejo, nos isolamos no banheiro. Porque tem de ser assim, Ana sussurrou. Seus lábios roçaram minha bochecha e eu recuei. Não podemos. Mas o desejo era palpável. Naquela noite, contei a Tiago uma meia-verdade. Estou confusa sobre nós. Ele ficou chocado. O quê? Porquê? Não revelei Ana, mas a rachadura no casamento se ampliou. Meus pais ligaram, preocupados. Venha Porto, filha. Rezaremos juntos. A pressão familiar era sufocante. Em Portugal, divórcio ainda carrega estigma, especialmente para mulheres. Ana enfrentava pior. Miguel descobriu mensagens antigas, inofensivas, mas questionou. Quem é Sofia para ti? Ela negou, mas a mentira pesava. Encontramo-nos secretamente em Cascais, ondas do Atlântico e quando nossa turbulência. Quero deixar Miguel, ela disse. Meu coração saltou, mas o medo paralisou. E eu? Tiago é bom. Discutimos opções, viver escondidas, enfrentar o mundo. Mas a sociedade portuguesa, com raízes católicas, julgava duramente. Amigas lésbicas que conhecíamos sofriam ostracismo, empregos perdidos, famílias rompidas. Vale o preço? Perguntei. Ana assentiu, por ti, sim. Mas eu duvidava. O conflito interno me levava à terapia clandestina. A psicóloga, em Coimbra, ouvia. É normal questionar, mas escolha com cuidado. Saía mais confusa.
Uma viagem a Fátima com a família intensificou a culpa. Rezando na basílica, vi a hipocrisia, amor divino, mas condenação humana. Minha mãe notou, pareces atormentada, Sofia. Contei sobre problemas no casamento, omitindo o resto. Luta por ele. Deus ajuda. Mas Deus ajudaria um amor como o meu? Volta a Lisboa, confrontei Ana, não aguento mais esconder. Ela chorou, nem eu. Decidimos contar aos maridos um passo irreversível. Tiago reagiu com dor. Outra mulher? Como? Choramos juntos, anos de cumplicidade desmoronando. Amo-te, mas não como deves. Ele saiu, deixando silêncio. Ana enfrentou Miguel, brigas, acusações de traição. És louca, ele gritou. Ela saiu de casa, vindo para mim. Passamos a noite em um hotel em Belém, sem toques, só conversas. O que fizemos? Perguntei. Escolhemos a verdade. Mas a verdade doía. Amigos se afastaram, rumores no trabalho. Minha universidade, conservadora, sussurrava. Perdi alunos, ganhei olhares. Ana, como advogada, enfrentava clientes cancelando. O preço social era alto. A família de Ana, de Faro, cortou contato. Desonra, disse o pai. Meus pais, chocados, como pudeste? Pense nos filhos que não virão. A pressão para curar, terapia conversão sugerida. Recusamos, mas o isolamento crescia. Morávamos juntas em um apartamento pequeno no Príncipe Real, bairro gay-friendly, mas mesmo ali, julgamentos. Uma briga explodiu. Valeu isso tudo, gritei. Ana rebateu, sim, por nós. Mas dúvidas persistiam. Um encontro com ex-amigas virou confronto. Traíram todos. Saímos feridas. A tensão acumulava, levando a decisões precipitadas. Ana sugeriu casamento simbólico, mas eu hesitei. Portugal permite, mas famílias não. O debate moral nos dividia. Certo amar, errado destruir vidas? Tiago pediu divórcio, amigável, mas doloroso. Miguel, vingativo, ameaçou custódia se tivessem filhos. Não tinham, mas o medo permaneceu. Uma noite, Ana recebeu ligação, Miguel hospitalizado, stress. Culpa nos consumiu. É nossa culpa? Perguntei. Não, mas pagamos. O ciclo de dano continuava, forçando-nos a questionar tudo. Com o divórcio de Tiago finalizado, eu me sentia livre, mas acorrentada pela culpa. Ana e eu construíamos uma vida frágil, mas as fissuras apareciam. No trabalho, promoções negadas, preconceito velado. Foco no ensino, disse o reitor, mas eu via discriminação. Ana perdia casos, clientes conservadores. A sociedade portuguesa, progressista na lei desde 2010, mas conservadora no coração, nos punia sutilmente. Encontros com ativistas LGBT em Lisboa ajudavam, mas o isolamento familiar doía mais. Meus pais convidaram para jantar em Porto. Queremos entender. Fui sozinha, Ana entendendo. A mesa era tensa, pai rezando, mãe chorando. Por que escolher isso? É pecado. Defendi, é amor. Mas argumentos caíam em ouvidos surdos. Pense na tua alma. Saí destroçada, questionando escolhas. Ana me consolou, eles virão. Mas duvidava. Sua família pior, irmão a deserdou. Uma carta, não és mais da família. Lágrimas nos uniam, mas também nos separavam, culpas mútuas. Um evento social virou catástrofe. Festa da ex-colega, onde Miguel apareceu. Confrontação, roubaste minha mulher. Ana defendeu, não roubei, amamos. Ele riu amargo, amor? Traição. Amigos tomaram lados, nós isoladas. Na volta, briga, devíamos ter esperado. Ana rebateu, esperar o quê? Vidas falsas?
A tensão sexual não explorada, respeitávamos limites, mas emocional era intensa. Decisões erradas acumulavam, eu recusei promoção para evitar escrutínio, Ana aceitou caso arriscado. O caso de Ana envolvia direitos LGBT, defendendo casal lésbico em custódia. Identificou-se, mas perdeu, juiz conservador. Preconceito, gritou. Média noticiou, expondo-nos. Jornais, advogada em relacionamento controverso perde causa. Ataques online, pecadoras. O estresse nos consumia. Uma noite, Ana desabafou, talvez Miguel tivesse razão. Meu coração quebrou, queres voltar? Negou, mas semente plantada. Conflito interno, amava-a, mas o preço alto. Encontrei Tiago por acaso no terreiro do Paço. Estás bem? Assenti, mas ele via dor. Escolheste, Sofia. Assume. Palavras duras, verdadeiras. Conteúdo a Ana, discussão, ele tem razão? Sim, mas dói. Uma viagem a Madeira para reconectar virou teste. Praias idílicas, mas argumentos, sociedade nos odeia. Ana, lutamos. Mas eu fraquejava. Um beijo impulsivo, primeiro real, selou compromisso, mas medo seguiu. De volta, família pressionava. Mãe hospitalizada, stress. Culpa tua, disse irmã. Visitei, reconciliação parcial, amo-te, mas não aprovo. Ana enfrentava traição, amiga vazou segredos. Porquê? Medo de associação. Dano emocional profundo. Decidimos terapia conjunta, comuniquei. Mas sessões revelavam rachaduras, Ana queria visibilidade, eu descrição. Alta tensão quando Ana propôs a adoção. Construir família. Eu, sociedade não permite fácil. Debate ético, direito à felicidade versus impacto em criança. Rejeitei, briga épica, covarde. Saí, vagando por Lisboa. Reflexão, escolhas certas. Volta, reconciliação, mas feridas abertas. O ponto de ruptura veio com uma oferta de emprego para Ana em Braga, longe, mas aceitação. Vamos? Eu hesitei, raízes aqui. Discussão, fugir ou enfrentar? Escolhi ficar, ela ir separação temporária, mas dolorosa. Chamadas diárias, mas distância ampliava dúvidas. Eu me via sozinha, questionando identidade. Sou mesmo lésbica, ou confusão? Amigos sugeriam, explora. Mas lealdade a Ana. Tiago reapareceu, amigo, precisas de suporte. Jantares inocentes, mas culpa. Ana soube, ciúme, traição? Neguei, mas semente de desconfiança. Volta dela, confronto, quase percute. Admiti atração residual por Tiago? Não, mas confusão. A malta nocê nos dilacerava, fidelidade versus verdade. Uma manifestação LGBT em Lisboa nos uniu temporariamente. Marchamos, empoderadas. Mas ataque verbal, aberrações. Polícia interveio, mas trauma. Vale lutar? Perguntei. Ana, sim. Mas eu cansava. Família de Ana tentou reconciliação, jantar em Faro. Fui, tensa. Pai, aceito, mas discreto. Condicional, mas progresso. Não, ultimato, deixa isso, volta normal. Ana recusou, rompimento definitivo. Meu pai sofreu infarto. Culpa, stress por mim. Hospital, reconciliação forçada, perdoo, mas muda. Neguei, sou eu. Dor imensa. Ana apoiou, mas própria crise, depressão. Terapia paga em preço alto. Decisão radical, Ana quis romper. Dói demais. Chorei, não. Mas ela insistiu, para nosso bem.
Separação, corações partidos. Meses sozinho, reflexão. Trabalho melhorou, mas vazio. Ana namorava outra? Rumores. Confronto, ainda te amo. Ela, eu também, mas sociedade venceu. Reconciliação tentativa, mas traição passada. Amiga comum revelou, Ana beijou outra em festa. Dor aguda, porquê? Solidão. Perdão? Difícil. Decisão final, lutar ou desistir. Escolhi lutar, mas com condições. Mudamos para Porto, recomeço. Ana aceitou, mas tensão permaneceu. A mudança para Porto trouxe novos desafios, mas também esperança. Morávamos em um apartamento na Ribeira, vistas do Douro simbolizando fluxo da vida. Trabalho remoto para Ana, eu em nova universidade. Família próxima, tentativas de ponte, jantares awkward, mas progresso lento. Mãe, vejo tua felicidade. Pai relutante, mas presente. Sociedade nortenha mais conservadora, mas bolha protetora. Conflitos persistiam, Ana queria ativismo, eu privacidade. Debate, esconder é covardia. Eu, proteger é sabedoria. Compromisso, eventos seletos. Um documentário sobre LGBT em Portugal nos inspirou, histórias semelhantes, danos, vitórias. Somos sobreviventes, disse Ana. Mas passado assombrava. Miguel reapareceu, processando por danos emocionais. Tribunal, testemunhos, exposição. Perdemos, multa simbólica, mas humilhação. Valeu? Perguntei. Ana, sim, liberdade. Tiago casou novamente, convite ignorado, feridas frescas. THCTNH veio em viagem a Algarve. Praias, reflexões, pagamos caro, mas ganhamos autenticidade. Ana, concordo. Um voto renovado, juntas, apesar de tudo. Anos depois, estabilidade. Amigas, comunidade. Mas cicatrizes, famílias parciais, amigos perdidos. Olhando para trás, decisões controversas, certo destruir casamentos por amor? Sociedade evolui, mas lento. E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer preço ou há limites éticos que não devem ser cruzados?